Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao podcast aqui da FAEX Energy. A Feira de Energias Renováveis de Xanxerê está acontecendo e eu estou aqui com o meu convidado, agora é o senhor Valmor, é o conselheiro da Abra PCH. Seu Valmor, seja muito bem-vindo, é uma honra estar aqui conversando com o senhor. Obrigado. Vamos então falar sobre a atuação da Abra PCH. Conta pra gente qual é o papel da Abra PCH, quanto tempo ela tem, que é uma das associações mais tradicionais do setor, né? E quais são os desafios que a associação está enfrentando hoje? Boa tarde a todos os teus ouvintes também. Obrigado aí pela oportunidade de esclarecer um pouco, né? A Abra PCH, inicialmente, falando da associação, a Abra PCH é uma associação que congrega aí fornecedores do setor de hidroenergia, investidores no setor de hidroenergia, no caso de PCHs, CGHs, e também da área de conexão de energia, toda essa área e projetos e área ambiental. Então, todos os agentes de mercado, eles se fazem presentes dentro da Abra PCH, né? Somos hoje aproximadamente aí 160 associados. É uma associação, como o próprio nome diz, associação brasileira, né, de pequenas centrais hidrelétricas. E dentro desse universo, né, ele tem trabalho para muitas áreas, né? Os principais desafios, eu diria, da associação é a área ambiental, né? Há uma necessidade de esclarecer um pouco mais a sociedade da questão da energia mais firme, né? Porque hoje existe uma questão até de preços talvez mais competitivos a nível da eólica e da solar, mas são energias intermitentes. E essa intermitência dela não ter energia firme a toda hora e a qualquer hora é justamente que depende de uma energia firme. Essa energia firme ou vem de termoelétrica ou vem de hidroelétrica. Então a hidrelétrica é a mais barata. Normalmente a hidrelétrica ela tem um custo médio hoje no Brasil de 1/4. Uma hidrelétrica vende o megawatt-hora por 1/4 do que é uma termoelétrica. Então a termoelétrica, de forma geral, principalmente a combustível fóssil, essa referência de 1/4 ou 4 vezes mais barata, ela justamente tem a ver com essa questão de você estar comparando com energia fóssil, que ainda é a maioria das nossas termoelétricas. Porque existe termoelétrica nuclear no Brasil, que atende na ordem de uns 3% da nossa carga, e nós temos termoelétricas também à base de palha de arroz, né, a casca de arroz, e existe também aí com o bagaço da cana. Então são termoelétricas renováveis, né, não é combustível fóssil. Então dentro dessa colocação, a hidroelétrica ela é bem mais competitiva, né? A nossa matriz poderia até ser mais ainda com energia renovável. Nós temos aí por volta de 80% de energia renovável, 82%, somando as hidroelétricas todas as termoelétricas de fonte renovável, né? E ainda mais a solar e a eólica, que é uma das matrizes mais limpas, né? Acho que somos o segundo mais limpo, só perdemos para a Noruega, que realmente tem uma matriz bem mais hidráulica. Dentro dessa linha, então, de comparativo, a área ambiental no Brasil há uma questão de esclarecimento, né? Nós tivemos Balbina, que foi uma usina com grande impacto ambiental nos anos 70, e isso criou uma imagem ruim para as hidroelétricas, né? Então, de lá para cá, o setor ambiental vem batendo em toda e qualquer hidrelétrica, mesmo que ela seja uma usina de baixo impacto, né? Então, normalmente, as usinas de baixo impacto sofrem hoje uma série de restrições que não faz sentido isso, mas, enfim, sofrem essa questão que, para nós, temos que esclarecer um pouco a sociedade. Porque a sociedade acha que, para produzir eletricidade, você vai destruir a molécula da água. Acha que você, para tirar o elétron lá, vai precisar... Com isso vai transformar em oxigênio, que vai para a atmosfera tal, e hidrogênio, e você vai ter eletricidade ali. Não existe essa questão. Simplesmente é uma energia que está no universo, que é a gravidade, e essa energia da gravidade atuando então numa coluna d'água, por isso se faz reservatórios,
para aumentar o desnível entre o centro da turbina e o nível do lago, para que isso vai se transformar numa pressão. Qualquer pessoa que já mergulhou numa piscina ou no mar ou em qualquer lugar percebe que à medida que vai mais profundo, aumenta a pressão. Então essa queda ela é importante por causa da força da gravidade. Então você tem o peso da água mais a força da gravidade que vai gerar energia elétrica. Então a energia elétrica é uma função direta, né, uma função matemática mesmo, da vazão multiplicada por essa coluna d'água, essa pressão que vai ter nas pás da turbina. E uma água restituída para o leito do rio novamente. 100% restituída, mas você acredita que até no Ministério Público já encontramos pessoas assim com conceitos sobre isso, de que... Existem muitos mitos, né? Existe. No Ministério Público eu fiquei impressionado numa certa conversa. Por quê? Porque nessa conversa com o Ministério Público, ele falou, não, mas eu vi lá, o leito estava seco. É que, às vezes, PCH é muito comum, nesse caso nós estávamos falando de uma central hidrelétrica, uma pequena central, em que ela tinha um canal de desvio da principal vazão do rio, justamente para poder ganhar um pouco mais de queda logo abaixo. E isso muitas vezes cria ali um espaço, um trecho do rio que vai ficar com a vazão realmente reduzida. Mas não fica totalmente seco, que é o que a gente chama de vazão sanitária. Uhum. Então, na cabeça dele, ele ainda tentou justificar para mim de que consumia água, né? Ele olhou justamente aquele trecho da alça ensecada Isso, e... exatamente. Exatamente. Então, às vezes as pessoas... é uma questão de crenças que se tem, e toda uma questão também hoje que se você não for... você não ganha espaço na mídia se você não for do contra, né? Então, um pouco disso a nossa sociedade também valoriza um pouco essa questão das pessoas que são contra, que gritam, que esperneiam. Só que isso às vezes passa do ponto, sabe? Mesmo que eu não tenha razão técnica para isso, mas eu faço isso porque isso também me dá audiência, me dá ibope, me dá like. Tá comum hoje pedir like, ganhar like em função de você conseguir chamar a criar atenção. Uma polêmica por, às vezes, polêmica. Um assunto que você nem domina 100%. Exatamente. Né? Você vê que nós tivemos recentemente um problema no Rio Grande do Sul com PCHs, em que elas foram acusadas de ter gerado a enchente. E não, ela, ao contrário, se ela não tivesse lá, não teria amortecido, seria pior ainda, né? Porque todo o reservatório, ele amortece uma onda de cheia, né? Então, qualquer dificuldade maior... Então, existe alguém dentro dessa questão de like, de fake news, lançou alguma coisa que criou polêmica e, com isso, conseguiu chamar atenção. E nós, como seres humanos, tendemos muito a querer achar culpados, né? Que não é algo mais global, e sim algo local, que foi localmente para ter dado esse... Então, isso tem um pouco também da cultura, como que o ser humano reage frente a essas questões, né? A psicologia humana, eu diria, iria além do que só cultura, mas muito da psicologia, de tentar achar culpado para todas as nossas questões, conforme a gente vem trabalhando nesse sentido. Então, um dos maiores desafios da ABRA-PCH hoje é conseguir mostrar que o Brasil é um país rico em recursos hídricos e que toda a água doce que nós temos nos nossos rios vão para o mar, quando ela se contamina com a água do mar, a água salgada não serve para processos industriais, não serve para dessedentação de animais, nem de plantas, e nem humana, né? Nesse caso, o que é o ideal? E isso vai ficar mais claro sempre. Nós temos que reservar água doce nos períodos de chuva para fazer frente às dificuldades que nós temos no período seco. Porque uma irrigação, seja para pé de café, seja para melancia, seja para soja, essa irrigação ela se faz necessária no período seco. Porque no período que chove, está chovendo, não preciso de água, está chovendo e você não vai gastar energia elétrica para bombear água para irrigação. Quando chega o período seco, o problema é que o corpo hídrico já está sofrendo, a vida aquática já está sofrendo, existe necessidade de água para cidades que estão posicionadas perto do rio de captação, que são volumes relevantes, e existem também muitas indústrias que usam no seu processo água e que precisam dessa água também. Então, a água de superfície normalmente é uma água de melhor qualidade para dessedentação humana, né? Não é qualquer poço que você encontra, porque o teor de cálcio e magnésio que estão nas rochas onde a água vai permeando, faz com que você tenha água de pior qualidade, normalmente,
para a dessedentação humana e até para causa da planta. Porque esses sais que ela vai dissolvendo ao longo do processo de percolando o solo, vai enriquecendo. E nós temos limites para processar no nosso rim a quantidade de cálcio que a gente ingere para não ter pedra no rim. Entendi. E os outros animais também têm problemas, né? Então não adianta você tomar uma água que não te tira sede, que vai te dar mais sede também, que te dá aquela sensação que ainda está precisando tomar mais água. Então quando você tem água de superfície, é uma água pobre nesse tipo de minerais. E essa água, por ser uma água mais leve, né, não tem a dureza, não tem o cálcio e o magnésio normalmente, então ela é uma água que, mesmo que ter que gastar dinheiro para remover sólido suspenso, para deixar uma água mais límpida, ainda assim ela é de melhor qualidade para o ser humano e para a indústria também. Então isso leva a uma certa necessidade de preservação da água de superfície, né? Então, para você ter água de superfície, você também precisa cada vez mais ter reservatórios. Então eu acredito que a gestão hídrica dos corpos hídricos, a gestão do recurso hídrico de um país, está diretamente ligado à questão de ter reservatórios. E o reservatório serve também porque eu tenho que dar vazão nesse reservatório. Eu posso Por que não aproveitar essa gravidade que foi criada? Isso, né? E esse reservatório, para dar uma vazão controlada nisso, sim, no período que não chove, né? A média no Brasil são 7 meses de seca e 5 com chuva, né? Então, o sul é mais difícil de você enxergar, isso não é tão... O que é bom por um lado, porque nós temos chuvas mais regulares. Mas do centro-oeste para o norte é muito claro isso. Você tem as chuvas que se iniciam em dezembro e vai até abril, né? Então, de maio até novembro é raro ter chuvas e se tem, são muito fracas. Então, é muito claro, 7 meses seco e 5 meses úmido. Então, isso faz com que você tenha que ter uma programação melhor para isso. Se o norte tivesse já reservatórios, não estaria passando por essa dificuldade de navegabilidade nos nossos rios e não estaria passando por esse problema de mortandade de peixe tão grande quando dá uma seca e falta água. Realmente, a vida aquática depende de água. E você ter reservatórios melhora muito a saúde do meio ambiente, porque a diversidade ela é diretamente proporcional à diversidade biológica. É o Quanto maior a que tem ali. diversidade biológica em qualquer ecossistema, em qualquer também espaço, mais rico, mais saudável é esse ambiente, ambientalmente falando. Então, quando você cria às vezes o pessoal reclama, não, mas aquele peixe tinha mais, não é que tinha mais, agora tem outros também, não é que aquele reduziu aqui. Percentualmente, começa outras espécies também a achar espaço e qualidade para isso. O reservatório cria 2 grandes vantagens também que eu vejo, né? Uma delas é a questão de você ser um dispositivo para descontaminação. Deixa-me explicar isso, o primeiro ponto. Se por acaso tem uma lavoura, rio acima, e que usou um herbicida ou um pesticida numa lavoura e choveu logo em seguida, que nem deu tempo nem o solo e nem a planta assimilar isso, isso foi parar num córrego, o córrego levou para um rio. Tendo uma PCH no caminho, a concentração é que causa problema, porque concentração é a massa desse material tóxico, vamos dizer assim, contra o volume. O remédio e o veneno, às vezes um veneno em excesso é a concentração. Então, assim, se você toma baixa quantidade, pode ser um remédio, alta quantidade é um veneno. Então, a PCH faz esse serviço dissolve. Você tem ali um grande volume de água esperando que quando vem essa onda contaminada com herbicida ou com pesticida, ela entra naquele grande volume, cai a concentrações tão baixas, dilui, dissolve isso aí, que as comunidades que tiver a jusante do reservatório vai receber uma água muito melhor qualidade do que não, porque eventualmente por algum período aquela água não passar por um reservatório, eu não tenho aonde diluir ainda a diluição é baixa e pode causar impactos de saúde que não é medido. Isso vai acabar no hospital, vai causar câncer, vai ter outros problemas que não é medido na sociedade, porque os impactos não são de curtíssimo prazo, né? São mais de outros órgãos que vão quando se tem contato com esse tipo de molécula. Nunca tinha parado para pensar nisso. Não só você, o Brasil inteiro. Né? O Brasil inteiro. Pois isso é um problema sério que nós temos. A falta de informação aqui no Brasil é muito grande. Ninguém gosta muito de dizer assim, puxa, eu não estudei isso, não vi aquilo. Eu acho que situações como essa, podcast em geral,
tem ajudado bastante a esclarecer as pessoas, mas a informação ela é muito limitada ainda, eu diria, né? Bom, eu queria esclarecer esse ponto, né? O segundo ponto que nós temos com relação ao próprio reservatório é a questão da ampliação que você tem de benefícios em volta do reservatório. Porque quem cria um reservatório, ele tem compromissos para com a quantidade de flora e fauna que vai ter na região. Então isso é monitorado. Então significa o seguinte, água é vida e planta também é vida, porque nós somos os principais interessados que as nascentes, as cabeceiras do rio estejam melhor protegidas. Não é à toa que as grandes civilizações iniciais se desenvolveram ao redor de cursos d'água. Sim, porque nós somos água, né? Todo ser vivo depende muito de água, né? Uma boa parte da nossa massa, nosso peso é água. E isso significa o seguinte, produção em geral, né? Produção, seja ela agrícola, seja ela produção industrial, depende muito de água, né? A água para nós é um ponto de trabalho para isso, né? A água vai produzir vapor na indústria, vai fazer descontaminação, porque eu preciso de água quente, eu preciso vapor, eu preciso ar comprimido, eu preciso uma série de coisas, eu preciso ter água ou para fazer calor ou para fazer frio. Então nessa questão você sempre vai estar trabalhando com a água. E as hidrelétricas, nesse caso, elas seriam o melhor amigo do produtor de água. O produtor de água é quem, de fato, vai proteger as nascentes. Que muitas vezes, para o próprio agricultor, ele não olha aquela nascente como uma área de preservação. Uma área de preservação, né? E é justamente aí que entra um trabalho de conscientização, e temos que evoluir até para uma questão de remuneração. Eu queria lembrar que Nova York faltava água seguidamente em Nova York. E Nova York, depois que começou a remunerar os produtores de água, não teve mais problemas. Por quê? Porque o pessoal passou a cuidar mais das nascentes, porque ele tinha uma remuneração anual pelo fato de cuidar das nascentes. Muito então, à bom. medida que replantou árvores nativas na região, melhorou a produção de água naquelas nascentes. E com a melhoria de produção de água, melhorou todo o resto. Todo o resto que tinha rio abaixo. Então porque a água que abastece Nova York, ela vem das montanhas, não vem dali de perto. Mas essa quantidade de água lá, ela é diretamente proporcional à quantidade de nascentes e quanto essas nascentes estão bem cuidadas, né? Para estar bem cuidadas, eu preciso de vegetação. E não vegetação rasa, né? Então, Sim. essa é um pouco a dificuldade, às vezes. Ah, mas a soja também sequestra crédito de carbono. É verdade, ela sequestra. Nem se compara, mas né? ela não tem esse mesmo efeito das raízes mais profundas. E à medida que tira a vegetação, a água fica muito rápida, ela chega muito rápida ao rio. No momento da chuva, o rio sobe rápido demais, e no momento que você tem seca, não tem mais água para escoar para o rio. Então, as árvores, elas dão perenidade ao corpo hídrico. Sim. Então, e essa perenidade é de interesse das hidrelétricas. Com certeza. Se vem muita água, ela vai galgar, vai passar pelo vertedouro, e nós não teremos como turbinar essa água, produzir energia elétrica com isso. E se tem muito pouca água, depois também é ruim, porque você não tem matéria-prima para tocar as turbinas. Sim. Então, esses são os pontos que eu vejo aí. E a Muito ABRA-PCH entra nesse contexto como um todo, de ajudar a esclarecer a sociedade brasileira em relação a isso e também mostrar aos nossos políticos que a água é estratégica para o país e que a energia elétrica tem que ser barato para a sociedade brasileira, porque é um produto de primeira necessidade, né? Sim. E um país precisa ter custos baratos para ser competitivo no mercado competitivo internacional e globalização como nós temos. Ou cada vez nós vamos ver outros países tomando mais espaços, porque tem impostos mais baratos, porque tem mão de obra mais eficiente, porque tem energia elétrica mais barata e porque tem uma logística melhor. Então, assim, está na base da estrutura de funcionamento de uma sociedade capitalista você ter energia elétrica barata. E nós temos dificuldades no Brasil de conseguir passar isso para que nossos políticos enxerguem isso como uma variável estratégica para o desenvolvimento e o enriquecimento de uma nação. E parem de colocar subsídios, encargos que exatamente, encarecem cada vez mais a nossa energia. Porque a competitividade fica desproporcional nesse sentido. E outra questão é a durabilidade, né? Você vê que um reservatório, uma usina dessa dura 100, 200 Sim. anos, né? Sem maiores investimentos. Ao passo que você, às vezes, no curto prazo, olhando assim, uma eólica dura 20 anos, a solar 15, ou que dure 25 e 17, mas enfim, é muito curto esse espaço para você fazer novamente um investimento. Então, por um lado, você tem
que permitir que novas tecnologias entrem é bom, mas por um outro lado temos que olhar um pouco mais a qualidade dessa energia que vai ser injetada com relação a quais são os outros agregados, que mais benefícios isso está trazendo, sem ser muito focado para poucos consumidores ou para uma sociedade que está olhando muito o curto prazo. E aí entra o espaço de você ser mais estratégico no que você está propondo para que a sociedade possa trabalhar. Excelente. Nossa, Valmor, muitos esclarecimentos aqui. Acho que um dos nossos trabalhos aqui, tanto na feira, quanto aqui nesse podcast, quanto no Energias, que é o meu canal, que a gente fala a linguagem da energia, é trazer informação e mostrar que cada fonte tem os seus benefícios, que temos que parar de demonizar as hidrelétricas e trazer elas como uma fonte que é realmente importante para nós, para o meio ambiente, uma fonte que tem um fator de capacidade excelente, que não tem uma intermitência. Então vamos valorizar esses pontos e gostei muito dos pontos que você falou sobre os reservatórios, amor. Posso colocar mais 2 pontos também? Rapidamente, por favor. Para deixar um pouco isso no subconsciente, para ficar pensando um pouco sobre isso. O Brasil tem investido demais em infraestrutura de transmissão de energia elétrica, trazendo energia elétrica principalmente do Norte e Nordeste. Todo o Brasil paga. Quando você tem PCHs aí pelo Brasil todo, que não teria esse custo de transporte tão grande. E descentralizado, né? Essa infraestrutura ela vai ser usada principalmente para solar, e você vai usar 3, 4 horas por dia. Você cria uma infraestrutura pesada para todo o país pagar, sendo que você poderia ter energia. Isso não vai para o custo. Então, o que se compara é a produção da energia sem o custo do investimento, porque esse custo de investimento vai para todo o Brasil pagar. Então, quando todo o Brasil paga, sai da conta um pouco, só vai se comparar aqui. Quando que você poderia ter energia mais próxima ao consumo, por um custo que não precisaria ter esses investimentos. Isso que um problema que nós teremos em breve aí é uma bolha do setor elétrico, que é a área de transmissão. Porque isso são contratações de longo prazo e à medida que os clientes vão saindo para GD, você vai criando desnecessidade de grandes transmissões. E isso vai começar a sobrar muita infraestrutura, mas isso tem que ser pago. Isso vai levar aí 20, 30 anos para amortizar esse capital. São atividades de capital intensivo. E a mesma coisa está se falando hoje de contratar baterias. Quando está se pensando em contratar baterias para atender Nordeste, toda a sociedade do Brasil vai pagar por essas baterias. Então, indiretamente, é um certo subsídio para as fontes intermitentes. O Brasil todo vai pagar a instalação disso tudo, uma vez que quem vai se beneficiar para firmar essa energia é o setor de energias intermitentes. Então, mais uma vez, fica um pouco esse descompasso hoje que eu vejo que está muito politizado um setor tão técnico, onde a política está vencendo isso, bota a goela abaixo e o consumidor paga e fica por isso mesmo. Verdade, muito bom, excelentes reflexões. Muito obrigada, Valmor. Está convidado a participar sempre aqui, tá bom? Tá bom. Pessoal, nos vemos daqui a pouco no nosso próximo episódio. Fiquem aqui com a gente.